Pessoal, hoje nós vamos conversar com um cara aí, gente boa pra caramba, hoje comerciante aqui em Alice Coutinho. E ele vai contar pra nós como que começou toda essa história de comércio na vida dele. Né, Heron? Isso aí. Antes de você ser comerciante, você fazia o quê? A história nasceu na família, né? Nasceu na família, diante de uma dificuldade familiar, e surgiu o comércio na nossa história, na minha história. Uma irmã minha passou mal. Por que passou mal? Na escola, porque não tinha se alimentado de manhã. A irmã abaixo de mim, a Bina, né? Conhecida como Bina, felizmente. Ela passou mal, minha mãe foi chamada na escola. Chegando lá, a pedagoga perguntou, né, o que ela tinha comido de manhã. E minha mãe falou que não tinha comido nada, porque não tinha nada. E minha mãe sentou com meu pai, relatou o que tinha acontecido. E meu pai tinha profissão de padeiro, só que não exercia. E pegou as moedas que tinha e comprou um quilinho de trigo. Aí nasceu o comércio nas nossas vidas. Aí, aquele quilinho de trigo, ela fez o pãozinho para o dia seguinte, para a gente tomar café. E aquele pão exalou o cheiro na vizinhança. E a vizinhança perguntou o que era. Ela falou, um pãozinho caseiro que a gente fez aqui para comer. Você quer um? E deu a vizinha, Dona Penha. Aí Dona Penha pediu um pão, comeu aquele pão e nasce, né? Me vende uns 5 pãezinhos desse aí, muito gostoso. Me vende e vendeu os 5 pães, e aquele dinheiro que ela vendeu os 5 pães, deu para comprar mais um saquinho de trigo. Aí fez, e aquela ideia... E ali começa uma padaria. Começa uma padaria. Uma padaria sem porta aberta, uma padaria interna. Padaria dentro de casa. Dentro de casa. Eu fabricava manualmente aqueles pãezinhos, começou com poucos pães e nesse processo aí foi fabricando, e nós como irmãos nos ajuntamos e cada um pegava o seu cesto e vendia nos bairros ao redor. E aquilo ali viralizou na época. É? Viralizou. Ou seja, em meio a uma dificuldade, em meio a uma dificuldade, a porta... Surgiu a oportunidade. Subiu a oportunidade. É o aperto que faz o sapo pular. Olha! Então tudo começa aí, né? Tudo começou aí. Aí depois, isso aí você era bem menor, né? Bem menor, tinha idade de 9 anos. 9 anos, começando vendendo pão. Começamos vendendo pão. Ajudava a fazer o pão e ia pra rua vender. Você e seus irmãos, tinha quantos irmãos mais velhos que você? Eu era o anti-caçula. Tinha 5 irmãos acima de mim, eu e depois o caçula. Ah, entendi. Somos em 7. Entendi. Então você tinha 9 anos e já começa a fazer o pão e ir pra rua vender o pão. E a família toda envolvida nesse processo. Depois você passou a ser funcionário, né? Aí foi um processo, nesse processo na família veio uma sociedade que não deu certo e a gente foi aprendendo com isso e aquilo ali foi desgastante para alguns, uns abandonaram, uns caçaram o seu serviço próprio, eu também cacei o meu e fiquei fechado 5 anos. Ah, entendi. Então quer dizer, de acordo com o tempo foi passando, né? Cada um foi tomando sua posição. Sua posição, seu rumo. Seu rumo. E você foi fazer o quê? Eu fui ser motorista em uma empresa. Por quanto tempo como motorista? Fiquei 5 anos. 5 anos como 5 anos motorista. como motorista. 5 anos de empresa de carteira assinada como motorista. E a família abandonou o ramo de pão nesse processo e o maquinário ficou parado em um cômodo de casa. E eu descia as escadas todo dia chegando no trabalho e passava em frente a esse cômodo. E observando aquele maquinário que a gente deu suor para conquistar, parado. E como estava no sangue o comércio, a gente começou a fabricar uns pãezinhos com aquele maquinário, eu e minha esposa. Aí você começou a fazer pão ali mesmo, em Itacibá? Ali mesmo, R$24,50. Da mesma forma que sua mãe começou? Não foi da mesma forma que a gente Já tinha uns já maquinários? tinha o maquinário, né? O maquinário estava parado lá, a gente só deu continuidade na fabricação. E começamos a vender ali na pequena portinha e as oportunidades foram surgindo. Você começou a fazer a padaria em Itacibá, fazendo você e sua esposa. Falando naquele cômodozinho? Lá naquele cômodozinho, em cima lá onde é o salão hoje. Você foi o primeiro a abrir padaria lá? Sim. Aí você trabalhando. E eu trabalhando como motorista e comecei a chegar do trabalho, fabricar aqueles pães. Mesmo trabalhando como motorista, eu chegava, fabricava
De manhã eu deixava minha esposa nesse pequeno comércio, lá nessa pequena mercearia. Deixava minha esposa e ia pro meu trabalho. Aí foi um período de uns 6 meses nessa correria até eu ver que eu poderia abandonar o meu trabalho de carteira assinada. Até eu jogava aqui na Parambeira. Aí chegou um momento que eu sentei com ela, ó, a gente está fazendo X por mês e esse X por mês já é o que eu ganho. Vamos sair, vamos focar no nosso negócio? Aí dali você foi lá pro Prolar. Aí ela aceitou, eu saí do serviço, a gente dali, trabalhando ali, granjeando ali, surgiu a oportunidade de assumir uma padaria no Prolar. Aí tocamos lá e no Prolar por um tempo, aí como ficou difícil, porque é bairros longe um do outro, a gente deixou lá, vendeu para uma tia minha os maquinários, a Sandra, que hoje ainda tem a padaria lá, e fomos pro Prolar. E ali trabalhamos no aluguel por um tempo, e surgiu a oportunidade de a gente vir para cá, também no aluguel, no bairro desse Coutinho. E aqui, como eu disse, o povo nos abraçou como comerciantes e nos abençoou todos os dias. Hoje aqui é o que? Uma padaria? O que é isso aqui? Uma mercearia. É a mercearia. Tudo que você o mini mercado. O mini mercado. É o mini mercado. Tudo que você procurar, você acha aqui. Tudo que você procurar, você acha. Tudo que você procurar, você acha. Tá vendo aí, pessoal? Isso aí é mais uma das histórias de sucesso. De quem acredita e dá um passo confiando em Deus e alcança. É o amparo do Senhor. Que jovem, muito obrigado. E o sonho continua.